Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje o assunto da nossa aula é o legítimo interesse na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria lembrar que o legítimo interesse ele é mais uma dentre as inúmeras hipóteses legais de processamento de dados que a gente tem. A Lei de Proteção de Dados ela oferece um grande cardápio de opções onde a gente pode tentar enquadrar as nossas operações. E não havendo a possibilidade de enquadrar nessas hipóteses, então nós vamos partir para o consentimento ou para o legítimo interesse, que é o objeto dessa aula de hoje. Por que a gente olha para esse cardápio antes? Você tem que ter uma possibilidade maior de documentação, você tem que mitigar riscos, você tem que ter, para usar essas bases legais, uma operação montada por trás da empresa. Por isso que eu recomendo sempre, quando você for fazer lá o enquadramento, fazer sempre as perguntinhas. Olha, essa operação se enquadra em uma das outras? Não. Se a resposta for não e você tiver que procurar enquadrar no consentimento ou no legítimo interesse, você vai ter que observar as regrinhas que eu vou explicar a partir de agora. Bom, o que fala o artigo de lei? O artigo de lei fala que o legítimo interesse ele só pode ser aplicado a situações concretas. Eu até coloquei isso daqui em amarelo, gente, porque é muito importante a gente ter essa noção. Não adianta você ficar imaginando uma situação do legítimo interesse. Você tem que pegar alguma situação de fato lá que está acontecendo na sua vida, na empresa, uma operação de tratamento que você quer validar e analisar ela e os efeitos dela na vida das pessoas para ver se você consegue fazer o enquadramento. Não adianta você trabalhar com situações hipotéticas, porque não funciona. E aí a lei fala, as situações concretas não se limitam a. Quando ela está dizendo isso, ela está deixando aberto, ela está deixando um leque aberto de possibilidades. Ela está usando aqui no artigo alguns exemplos apenas, aonde ela está dizendo que se aplica, mas pode ser que se você fizer um estudo, uma análise, você até consiga aprovar uma documentação de legítimo interesse que não seja essas que estão elencadas no texto da lei. Ela deixa aberta essa possibilidade. Quais são as situações em que a lei explicitamente diz que a gente pode usar o legítimo interesse? Apoio e promoção das atividades do controlador. Ah, o lucro é um legítimo interesse da empresa? Até é. Porém, a gente só pode usar o legítimo interesse para atingir o lucro quando a gente observa os pré-requisitos para isso. E quais são esses pré-requisitos? Olha, numa situação que a gente aplica o legítimo interesse, a proteção do titular do dado tem que ser observada. Ele tem que ter o exercício regular do direito dele sempre possível de ser garantido naquela operação. A prestação de serviço tem que beneficiá-lo, ou seja, tem que ser uma coisa que tem utilidade para ele, respeitadas as legítimas expectativas. O que isso quer dizer, gente? Nós não podemos dar um susto no titular de dados, sabe? Aquela coisa assim, o cara entregou o dado para fazer uma coisa e daqui a pouco ele tá recebendo, com base no legítimo interesse, uma intervenção para uma outra coisa Y que não tem absolutamente nada a ver com aquela que é a expectativa do cara, e ele até se assusta com o fato de ter recebido uma comunicação da empresa para aquele objetivo. Então a gente tem que se colocar de uma maneira empática no lugar do titular de dados e ver se a pessoa realmente vai gostar de receber aquela comunicação daquela forma, com aquele teor e com aquele objetivo. E respeitados os direitos e liberdades fundamentais. Quando a gente fala em aprovar uma situação de legítimo interesse, ainda tem outras regrinhas além dessas. Nós temos que utilizar apenas os dados estritamente necessários, adotando medidas que garantam a transparência do tratamento, sempre explicando para o titular de dados o que é que está acontecendo ali com base no legítimo interesse, por que a gente entendeu possível enquadrar a operação de tratamento naquela hipótese, não abusar dos dados, ou seja, usar apenas aqueles que a gente realmente precisa para atingir a finalidade. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá solicitar o relatório de impacto à proteção de dados, sempre respeitando o segredo comercial e industrial. Isso sempre vai ser respeitado, quer no procedimento judicial, administrativo e tudo mais. A Lei Geral de Proteção de Dados é expressa em dizer que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode exigir o relatório de impacto à proteção de dados. Então, o que isso traz pra gente? Isso traz uma necessidade de a gente já ser proativo e documentar o legítimo interesse antes da gente iniciar o tratamento. Existe esse documento que é um assessment de legítimo interesse. Ele é um documento que a gente faz para colocar o legítimo interesse à prova antes da gente começar a operação. E aí, quais são os requisitos que a gente observa? Isso aqui é uma documentação da Lei de Proteção de Dados, tá? Que a gente faz para validar antes de começar essa operação. A gente olha se o dado que a gente está colhendo e a operação de tratamento que a gente quer fazer, ela tem uma finalidade ilícita e está aplicada a um caso concreto. Como eu falei, aqui a gente não trabalha com hipóteses, tá? A gente só trabalha com a realidade. Ela precisa obedecer ao princípio da necessidade, que é a minimização
priorização, ou seja, nós só vamos trabalhar com os dados estritamente necessários para atingir aquele objetivo, e precisa haver um balanceamento. Esse balanceamento é o legítimo interesse da empresa versus a legítima expectativa do titular, né, pra gente não dar um sustão nele, e que sejam respeitados os direitos e liberdades fundamentais deles. Adicionalmente a isso, nós precisamos cuidar das salvaguardas, ou seja, quando a atividade é fundada no legítimo interesse, o titular de dados tem o direito de se opor a essa operação. Então a gente tem que deixar ali uma possibilidade, né, no site, em algum lugar onde o titular de dados vai interagir com a gente, de ele fazer um opt-out. O que é isso? Ele dizer, não quero que você processe o meu dado com base no legítimo interesse.